Você, Julian, é um bandido. Foi direto pro pessoal. Veio aqui pra aterrorizar uma mulher grávida. Damian se virou pra Helena, toda a postura dele suavizando. Ele pegou as mãos dela. Helena, meu amor, você duvidou de mim por um segundo? Helena olhou pra Julian, depois de volta pra Damian. Ele disse, a linha do tempo? A linha do tempo? Damian deu uma risadinha. O Gala? Julian, eu não conheci Helena no Gala. Conheço Helena há 15 anos. A gente estudou junto em Harvard. Fui eu quem apresentei ela a você. A mente de Julian girou. Ele vasculhou a memória. Uma imagem vaga. Um amigo de Harvard. Alguém com quem ela tinha perdido contato. Eu era apaixonado por ela na época. Damian disse, sem tirar os olhos de Helena. Fui um idiota e deixei ela ir embora. Eu assisti você por uma década quebrar o espírito dela. Na noite que você conheceu Amélia no Gala Conrad, Helena me ligou chorando. Eu voei de Singapura. Fui eu quem disse pra ela finalmente te deixar. Ele se virou de volta pra Julian. Eu não orquestrei isso, Julian. Eu só apareci, como ela disse. Mas o bebê? Julian gaguejou. Sim, o bebê. O rosto de Damian endureceu. Ela foi na clínica. Ela me contou que ia. Ela me disse que era a última parte dela e que ia ter esse filho comigo ou sem mim. E eu disse pra ela. Damian colocou a mão no estômago de Helena. Eu disse pra ela que uma criança merece um pai e que eu seria honrado de ser o pai dessa criança de todas as formas que importam. Eu vou adotar ele. Ele vai ter meu nome. Ele vai ter meu amor. Ele vai ter meu legado. Não, Julian estava recuando. Isso era um pesadelo. Sim, Damian disse. Você quer processar por guarda, Julian? Por favor, tenta. Traz seus livros adulterados e seu roubo de fundo de pensão para um tribunal de família. Vê para quem eles dão a guarda. Vê o que a SEC faz. Damian pegou a pasta dele. Você não tem poder aqui, Julian. Você não tem legado. Você é um terno vazio. Agora sai da minha casa. Julian ficou ali, despedaçado. Tinha vindo com uma arma de paternidade, e a arma tinha explodido nas próprias mãos. Olhou para Helena. Ela não estava olhando para ele. Estava olhando para Damian, os olhos cheios de uma adoração que ele agora percebia que nunca tinha sido para ele. Ele era o fantasma. Ele era quem estava invadindo. Se virou, e pela primeira vez na vida, Julian Thorne recuou. Recuo para Julian era simplesmente um reposicionamento estratégico. Saiu da cobertura de Damian, mas a luta estava longe de acabar. A humilhação tinha queimado o choque, deixando para trás uma paisagem fria e desolada de pura raiva não adulterada. Ele tinha sido manipulado, desde o começo. Damian e Helena, namorados de Harvard, aparentemente, tinham conspirado para arruinar ele. Tinham usado seu próprio filho, seu sangue, como a arma definitiva de vingança. A história sobre a Ares Tech e o memorando falso. Ele não tinha certeza no que acreditar. Mas a acusação sobre as finanças dele, isso era real. E Damian sabia. Julian não estava mais lutando por um legado. Estava lutando pela vida dele. Voltou para a cobertura e fez 2 ligações. A primeira foi para o time jurídico dele. Quero entrar com pedido de paternidade e guarda total. Ele latiu. Não me importa o quanto custa. Alegamos que a mãe é instável, que ela conspirou com um rival de negócios para me fraudar. Vamos usar a FIV. Vamos dizer que ela roubou o material genético. Quero ela pintada como uma mulher desprezada e histérica. E Salvatore como um predador. Julian, o advogado dele, um homem chamado Sterling, alertou. Isso é terra arrasada. Em tribunal de família, isso pode virar contra você. Isso é terra arrasada, Sterling. Queima tudo. A segunda ligação foi para um contato mais sombrio. Não Flint, que claramente estava comprometido, mas para um especialista em pesquisa de oposição. Não me importa se é verdade, Julian ordenou. Quero histórias plantadas, tecnologia verde da Ares Tech. Quero ligada a lixo tóxico em país de terceiro mundo. Damian Salvatore. Quero rumores de insider trading. Quero a SEC farejando ele, não eu. Estava agora lutando uma guerra em 2 frentes, a pessoal e a profissional, enquanto os advogados dele afogavam Helena num mar de moções e declarações juramentadas. O time de operações de relações públicas negras trabalhava em Salvatore. Liquidou um fundo de emergência movendo 100 milhões em contas offshore para financiar o assalto. Também tinha que lidar com o problema Amélia. Ela estava esperando por ele na cobertura, tendo finalmente sido deixada entrar. Estava usando um vestido vermelho, mas o rosto estava pálido de ansiedade. Julian, graças a Deus! Ela suspirou correndo até ele.
As pessoas estão dizendo coisas. Meu agente ligou. Ele disse que tem um rumor de que a Thorn Capital está em apuros. E Gstad está... Bem, a imprensa está em todo lugar. É verdade sobre sua ex-mulher? Julian olhou para ela e tudo o que sentiu foi irritação. Ela era uma criança, uma bolha. Não entendia a escala do jogo sendo jogado. Amélia, estou ocupado, ele disse passando por ela até o bar. Ocupado, Julian. Eu estive do seu lado. Eu fui sua parceira. Você me prometeu? Eu te prometi diversão, Julian disse servindo um brandy. E você teve. Agora estou numa guerra. Você não foi feita para guerra. A cor sumiu do rosto dela, substituída por um rubor de raiva. Não fui feita para isso. Eu sou quem encantou o senador Walsh. Eu sou quem conseguiu a reunião pro Odyssey. Você me usou. A gente usou um ao outro, querida. Esse era o acordo. Não, ela disse, a voz tremendo. Eu achei que você me amava. Julian riu, uma risada real e genuína. Te amar? Ah, Amélia, não seja ingênua. Você era uma transação, e francamente, o negócio está fechado. Virou as costas para ela. Esperava lágrimas. Esperava que ela batesse a porta. Não esperou o clique de um botão de gravação de celular. Girou nos calcanhares. Amélia estava segurando o iPhone dela, a mão firme, os olhos brilhando com uma frieza que ele nunca tinha visto antes. Era tudo o que eu precisava, ela disse. O que é isso? Julian rosnou, avançando nela. Me dá o telefone. Não, ela disse recuando. Você acha que sou burra, você acha que sou só uma bolha. Estive com você por 1 ano, Julian. Ouvi suas ligações, vi os livros de verdade, os que você guarda no cofre atrás do Matisse. Julian parou morto. A garantia do fundo de pensão, as contas offshore, o fundo de emergência que você acabou de liquidar para atacar Damian Salvatore. Ela continuou, um sorriso amargo no rosto. Você não fechou esse negócio, Julian. Você acabou de dar calote. Você não faria, ele sussurrou. Você estaria implicada. É suicídio. É um bote salva-vidas, Amélia corrigiu. Não sou uma bolha, sou uma cúmplice. E não vou afundar com seu navio. Você acha que Helena é sua inimiga. Você nem começou a ver o que uma mulher desprezada pode fazer. Ela ergueu o telefone. Essa gravação. Você era uma transação. Estou numa guerra. Mais as outras gravações que fiz nos últimos 6 meses. Acho que o Wall Street Journal vai achar fascinantes. Ou talvez Damian Salvatore. Damian. Julian olhou para a mulher que ele tinha tão casualmente dispensado. Tinha visto ela como uma distração. Uma coisa bonita e simples. Tinha estado tão focado na ameaça de Helena e Damian que tinha ignorado a víbora que tinha trazido para a própria cama. Tinha construído uma gaiola dourada para todo mundo na vida dele. E tinha acabado de entregar a chave para a única pessoa que ele tinha subestimado mais. Amélia, espera, ele disse, a voz implorando pela primeira vez na vida. Vamos conversar sobre isso. O que você quer? Dinheiro? É seu. Amélia sorriu, um sorriso brilhante e terrível. O que eu quero, Julian? Quero o que Helena tem. Quero tudo. Ela caminhou até o elevador, os quadris balançando, e apertou o botão. Sabe, ela disse enquanto as portas abriam. Eu nunca estive realmente interessada em Gstad. Estava só interessada no que precisava para chegar lá, e acho que acabei de conseguir. As portas fecharam, deixando Julian Thorne sozinho na cobertura dele. O silêncio do cômodo de repente ensurdecedor. Estava sendo atacado de todos os lados. A ex-mulher e o novo amante dela tinham o herdeiro dele. A amante tinha os segredos dele. Correu até o cofre atrás do Matisse. Girou o dial, as mãos tremendo. Abriu. Os livros tinham sumido. Claro que tinham. O telefone tocou. Era o advogado dele, Sterling. Julian, temos um problema. Um problema real. A SEC acabou de congelar suas contas principais de trading. E o Wall Street Journal está na linha 1. Julian afundou de joelhos. A guerra não era em 2 frentes. Era uma emboscada de 360 graus. E o tiro final não tinha vindo do rival ou da ex-mulher. Tinha vindo da bolha que ele tão tolamente descartou. O colapso não foi uma erosão gradual. Foi uma detonação. Começou não com um sussurro, mas com a sirene digital gritante de toda a vida dele se desfazendo de uma vez. Julian estava na cobertura, a fortaleza nas alturas que agora parecia uma prisão de vidro, quando o advogado pessoal dele, Sterling, ligou. Julian, acabou. A voz de Sterling estava fina, despojada da bravata usual. Não foi um vazamento, foi uma oferta formal. Amélia vence. Ela entrou no escritório da SEC em Nova York essa manhã com o advogado dela. E Julian, ela tinha tudo.
os livros de verdade, os números das contas offshore, as transferências do fundo de pensão. Eles concederam imunidade total para ela em troca do testemunho. Testemunho? Julian latiu, um suor frio brotando na testa. Ela é cúmplice. Ela é testemunha, Sterling retrucou. Ela é a testemunha que está queimando você até o chão para se salvar. Os US Marshals estão a caminho do seu escritório. A SEC entrou com uma liminar de emergência. Estão congelando tudo. Thorn Capital, suas contas pessoais, suas casas, seus carros. A partir de agora você está financeiramente paralisado. Antes que Julian pudesse sequer processar a palavra paralisado, a outra linha acendeu. Era o Wall Street Journal. Ele olhou para o nome, sem compreender. Atendeu. Sr. Thorne. Uma voz jovem e nítida disse. Sam Anati, Wall Street Journal. Estamos publicando uma matéria em 1 hora detalhando alegações de fraude massiva e sistemática, envolvendo o fundo de pensão da Thorn Capital e sua alavancagem para o projeto Odyssey. Confirmamos que a SEC está executando um congelamento. Gostaria de comentar? A voz de Julian era um rosnado baixo. Você publica uma palavra dessa mentira e eu compro o jornal inteiro só para demitir você e todo mundo que você já conheceu. Houve uma pausa fria e piedosa do outro lado. Com o que, Sr. Thorne? De acordo com nossas fontes, você não tem fundos para comprar uma xícara de café. A matéria sai em 59 minutos. A linha cortou. Clique. O som do desligamento foi o mais alto que ele já tinha ouvido. Era o som do mundo dele acabando. Ele estava, num único momento, apagado. Estava olhando para o telefone morto quando o pager dele, o único bem que ainda não tinham arrancado do pulso, vibrou. Era um alerta do Page Six, um pedaço frívolo de lixo digital que ele tinha assinado por diversão. Flagrados, magnata tech Damian Salvatore e ex-socialite grávida Helena Hayes Thorne, correndo para a ala de maternidade privada do Mount Sinai. O bebê Salvatore está chegando? O cômodo que estava girando, de repente entrou em foco nítido e aterrorizante. A SEC, o jornal, a fraude. Tudo isso num instante se tornou ruído sem sentido. Era estática. O evento real. A única coisa que realmente importava. Seu legado, seu sangue, seu herdeiro, estava acontecendo agora. Ele correu. Não pegou um casaco, não chamou um motorista. Correu para o elevador privado dele, à mente um grito branco e quente. Meu filho. Meu filho. Meu filho. O porteiro no saguão, um homem cujo nome Julian nunca se deu ao trabalho de aprender, viu seu chefe, desalinhado, olhos selvagens, emanando puro terror, e simplesmente desviou o olhar. As notícias já tinham saído. Julian irrompeu na rua, tentando chamar seu Maybach. Não veio. Correu para a garagem privada. Estava lacrada. Um único aviso branco e austero estava colado na porta de aço. Propriedade apreendida pelo US Marshal Service. Ele era um rei sem reino. Um homem com um nome bilionário que não tinha um carro. Cambaleou até a Central Park West e fez a coisa mais humilhante e estrangeira que podia imaginar. Esticou a mão e chamou um táxi amarelo. O motorista, olhando para o rosto maníaco e barbado dele pelo retrovisor, estava com o rádio ligado. Um âncora de notícias estava dizendo: Thorn Capital numa queda impressionante da graça. Mount Sinai, Julian rosnou, a voz um sussurro rouco. Maternidade privada, agora. O motorista olhou de novo. Ei, amigo, você é aquele cara Thorne? Só dirige. Julian rugiu. A ala do hospital tinha o nome dele. Centro Perinatal Família Thorne. A ironia era uma doença física, um gosto metálico na boca dele. Ele tinha construído esse lugar em sua própria homenagem, e agora estava rastejando para dentro dele como um mendigo. Passou pelas portas e confrontou a enfermeira na recepção. Helena Hayes, ele ofegou, agarrando o balcão de mármore. Sou Julian Thorne. A enfermeira, uma mulher com olhos gentis e uma vontade inabalável, digitou o nome dele. A expressão dela não mudou. Sinto muito, Sr. Thorne. O senhor não está na lista de visitantes aprovados. A lista aprovada? A voz dele rachou, ecoando no corredor silencioso e opulento. Eu sou o pai. Eu paguei por essa ala. Senhor, entendo que o senhor está chateado, mas o plano de parto da Sra. Hayes é um documento legalmente vinculante. Apenas o Sr. Salvatore está autorizado na sala de parto e recuperação. Eu sou o pai biológico, ele gritou, batendo o punho na mesa. Você chama um médico, você me coloca naquela sala. Senhor, vou ter que chamar a segurança.
Isso não será necessário, Karen. A voz veio do corredor. Era Damian Salvatore. Mas esse não era o Damian do restaurante. Esse não era o predador ápice da cobertura. Esse Damian estava em aventais azul claros, o cabelo grudado na testa com suor, os olhos vermelhos e fundos com um terror que Julian reconheceu instantaneamente. Era o terror da impotência total. Julian, ele disse. O nome era plano, exausto. Onde ela está? Julian exigiu, se movendo na direção dele. Onde está meu filho? O rosto de Damian se contraiu, mas ele não se mexeu. Ela está em cirurgia, ele disse, e a voz dele rachou só uma vez. Uma cesárea de emergência. Os batimentos cardíacos do bebê estavam caindo. O cordão estava enrolado. Ele olhou para Julian e por um singular e agonizante momento, a rivalidade evaporou. Eram só dois homens olhando para uma porta de aço fechada. Ele está... Julian não conseguiu terminar a pergunta. A gente não sabe, Damian sussurrou. Eles estão lá dentro há 40 minutos. Eles não sabem. Os dois homens ficaram de pé no corredor branco e estéril. O rei e o matador de reis. Todo o dinheiro, todo o poder, toda a raiva. Tudo era inútil. Eram só dois homens esperando um médico passar por uma porta. O tempo se tornou elástico. O Patek de Julian, um monumento de $150 mil à precisão, parecia zombar dele. O ponteiro dos segundos tic-taqueando com um ritmo agonizantemente lento. Ele andou de um lado para o outro. Damian ficou de pé com as costas contra a parede, olhando para a luz vermelha de cirurgia como se pudesse mudá-la com o olhar. Amélia? Julian se ouviu dizendo as palavras que tinham gosto de cinza. Ela foi na SEC. Ela tinha tudo. Damian olhou para ele, os olhos mortos. Eu sei. Minha diretoria tem ligado a manhã toda, preocupada com o contágio de mercado do seu colapso. Disse não como uma provocação, mas como um simples fato cansado. Ele balançou a cabeça. Não parece importar muito agora, não é? Não, Julian sussurrou. Nada importa. Outros 30 minutos passaram naquele silêncio sufocante. Finalmente, a luz de cirurgia apagou. As portas se abriram. Um médico, a máscara abaixada no rosto, sorrindo com um sorriso cansado, saiu. Senhor Salvatore? Damian cambaleou para frente, agarrando o braço do médico. Sim, Helena? O bebê? Eles estão... Ela é uma campeã, o médico disse sorrindo. Ela está estável e indo para recuperação. E você tem um filho, 3,2 kg. Ele nos deu um susto real, mas é um lutador. Os dois estão perfeitamente lindamente bem. O alívio que atingiu Damian foi uma força física. Ele se apoiou na parede, enterrando o rosto nas mãos, e soltou um som, um soluço estrangulado e sem fôlego de pura alegria. Julian sentiu também. Uma onda de alívio profundo, egoísta, exultante. Ele está vivo, meu filho. Ele está vivo. Estamos levando ele para o berçário para observação. Você pode vê-lo agora. E a senhora Reis está sendo movida para o quarto de recuperação 301. O médico disse antes de seguir em frente. Damian, enxugando o rosto, se recompôs. O aço voltou para a espinha dele. A trégua tinha acabado. Olhou para Julian, os olhos mais uma vez frios e avaliadores. Não disse nada, simplesmente se virou e caminhou na direção do berçário. Julian seguiu. Uma sombra, um fantasma. Ficaram de pé na grande janela de vidro. Uma enfermeira, sorrindo, rolou um pequeno berço transparente até a vista. Colado na frente estava um pequeno cartão branco. Bebê Menino Salvatore. O nome foi um soco, mas aí Julian viu ele. Era minúsculo. Tinha uma mecha de cabelo escuro e molhado. O rosto estava vermelho e enrugado, mas era perfeito. Enquanto Julian assistia, a mãozinha do tamanho de uma estrela do mar acenou no ar, e ele bocejou. A própria mão de Julian subiu, pressionando contra o vidro frio, espelhando a do filho. Um sentimento que ele nunca conheceu. Uma puxada primitiva e celular profunda travou no peito dele. Era dele. Aquele era seu sangue. Aquele era seu legado. Ele é... A voz de Julian estava grossa, quebrada. Ele é lindo. Sim, Damian disse, a voz uma lâmina de gelo. Ele é. O momento foi despedaçado pelo som de uma maca. Uma enfermeira estava levando Helena para fora da sala cirúrgica. Ela estava pálida, os olhos fechados, mas estava sorrindo. Damian. Ela sussurrou, sem abrir os olhos. Estou aqui, meu amor, Damian disse, correndo para o lado dela, a voz suavizando instantaneamente para o murmúrio de um amante. Ele beijou a testa dela, a bochecha, a mão. Estou aqui.
Ele é perfeito, Helena. Ele é perfeito. Quero ver ele. Ela sussurrou. Nosso filho. Os olhos dela se abriram tremulando. Ela viu Damien, e o rosto dela se iluminou com um amor tão profundo que era quase cegante. Então o olhar dela passou por Damien. Ela viu Julian, a mão dele pressionada no vidro do berçário. O sorriso dela não vacilou. O rosto dela não se contorceu de raiva. Simplesmente fechou. A luz apagou. Ela olhou através dele como se ele fosse uma vidraça. Um reflexo levemente irritante. Então ela virou a cabeça. Um ato simples, final, devastador de dispensa. E olhou só para Damien. Amor, ela disse, a voz fraca, mas firme. Me leva para o nosso filho. Estou cansada. Claro, meu amor. Damien empurrou a cadeira de rodas dela na direção de um quarto de recuperação privado. 301. Ele não olhou para trás. A porta clicou fechando, deixando Julian sozinho no corredor, olhando para a barreira de madeira branca. Ele tinha perdido. A porta abriu uma última vez. Damien saiu, fechando gentilmente atrás dele. Caminhou até estar diretamente na frente de Julian. Ela não quer ver você, Damien declarou. Ele é meu filho, Julian sibilou, um apelo desesperado e patético. Você viu ele? Ele é meu. Não, Damien disse, a voz baixa e letal. Ele não é seu. Você foi um componente biológico, um doador. Você não é um pai. Um pai é o homem que ficou com ela durante o enjoo matinal que você causou e ele curou. Um pai é o homem que segurou a mão dela enquanto ela estava aterrorizada naquela sala de cirurgia. Um pai é o homem que vai ensinar ele a andar de bicicleta, que vai estar lá para o primeiro dia de escola dele, que vai mostrar para ele o que significa amar uma mulher com respeito. Esse vou ser eu. Eu vou lutar contra você. Julian gaguejou. Paternidade, guarda, eu vou... Você vai assistir, Julian. Damien cortou ele, a voz desprovida de toda a emoção. Você vai lutar contra mim de uma prisão federal. Você é um pária, seu nome é radioativo. Até você sair, se sair, meu filho vai estar na faculdade. Meus advogados vão garantir que você seja nada além de uma linha editada num documento judicial. Você não existe. Damien se inclinou para o golpe final e fatal. Você achou que isso era sobre uma empresa. Você achou que era sobre um bebê. Você é tão pequeno, isso era sobre uma vida. Uma vida que você jogou fora, você não terá parte nela. Seu legado não é aquele bebê. Seu legado é um processo da SEC. Você é uma nota de rodapé na história do seu próprio filho. Ficou claro? Julian não conseguia falar. Não conseguia respirar. Estava completamente, finalmente, quebrado. Bom. Damien deu um único aceno seco, se virou, abriu a porta do quarto 301 e voltou para a noiva dele, para a família dele e para o filho dele. A porta clicou fechando. Julian ficou de pé no corredor branco e estéril da ala que levava seu nome. Podia ouvir fracamente através da porta o som de um bebê chorando, e então a voz suave e reconfortante de uma mulher. O congelamento que ele tinha sentido no Aurélia, aquele choque de ver ela, isso foi só uma onda de frio. Isso era a era do gelo. Isso era o acerto de contas. Ele era um fantasma deixado para assombrar o dia mais feliz da vida do inimigo dele. Tinha perdido a empresa para a arrogância dele, a amante para os segredos da crueldade dele, e seu único legado verdadeiro para um homem melhor. Se virou, e pela primeira vez na vida, com nenhuma única pessoa no mundo assistindo, Julian Thorne foi embora. No final, Julian Thorne aprendeu a lição mais difícil. Você não pode colocar preço em legado, e você não pode construir um império em uma fundação podre. Ele perdeu a empresa para a arrogância dele, a amante para a crueldade dele, e o filho para o homem que entendeu algo que ele nunca entendeu. Amor é o único ativo que realmente valoriza. Ele achou que estava numa guerra pela empresa dele, mas na verdade estava numa guerra pela alma dele, e ele já tinha vendido. E aí, o que você achou? Foi justiça ou foi a vingança definitiva? Me conta nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Se você ficou grudado nessa história de poder, traição e consequências, por favor, deixa seu like. Compartilha esse vídeo com alguém que ama um bom drama. E mais importante, se inscreve no canal para mais histórias onde os poderosos não só caem, eles desmoronam. Até a próxima. Imagina a cena. Você está num dos restaurantes mais exclusivos de Nova York, daqueles que não têm telefone público. Você só entra se for convidado. Você acabou de fechar o maior negócio da sua vida. Bilhões de dólares. Sua nova namorada, uma modelo de 20 e poucos anos, está do seu lado. Você se sente o rei do mundo. Aí você vira pro lado e vê sua ex-mulher.
grávida, sentada no seu lugar favorito, com o único homem no planeta que pode destruir você. O que você faria? Essa é a história que eu vou contar hoje. E eu te garanto, você não vai conseguir parar de assistir. Vamos começar do início. Julian Thorne não era o tipo de cara que entrava num ambiente, ele conquistava o ambiente. Quando ele pisava num lugar, todo mundo sentia. Era como se o ar mudasse de temperatura. Naquela noite, o lugar era o Aurélia. Um restaurante tão exclusivo que você não encontra o número dele em lugar nenhum. Você é convidado ou você simplesmente não existe. E Julian? Julian era alguém, em todos os sentidos da palavra. O piso de madeira escura absorvia o som dos seus passos. O relógio no pulso dele, um Patek Philippe Nautilus, custava $150.000. Mas ele não precisava mostrar pra ninguém. Era o tipo de riqueza que falava por si só. Do outro lado da mesa estava Amélia Vance, 24 anos, uma eternidade mais nova que os 42 dele. Linda de um jeito moderno, afiado. Ela era o equivalente humano do apartamento de cobertura dele, todo de vidro, ângulos perfeitos e uma vista incrível. Julian ergueu o copo de uísque. Macallan, 25 anos. O líquido dourado brilhava sob a luz do lustre artesanal. Ao projeto Odyssey, ele disse. E a você por ter conseguido fechar esse negócio. Amélia inclinou a cabeça, o cabelo loiro pegando a luz. A nós, Julian. Você não teria navegado aquele jantar de gala sem mim. O senador Walsh me adorou. Ele sorriu. Ela estava certa. Amélia era a aquisição mais recente dele. Uma diplomata social que encantava políticos e reguladores enquanto ele, o tubarão, circulava nas águas escuras por baixo. Naquela tarde, ele tinha finalizado a primeira fase dos contratos do projeto Odyssey, um negócio gigantesco de infraestrutura de energia verde, bilhões de dólares. O tipo de negócio que tornaria a empresa dele, a Thorne Capital, praticamente intocável. Para chegar até ali, ele tinha se livrado da vida antiga. E a vida antiga tinha um nome: Helena. Helena tinha sido confortável. Ela era graça, inteligência e força silenciosa. Era clássica, como um carro vintage. Mas também era segura demais. Ela queria filhos, queria presença, queria que ele estivesse em casa. Ela não entendia a caça. No final, a estabilidade dela começou a parecer uma âncora. E Julian era um homem que queria voar. O divórcio tinha sido finalizado 6 meses atrás. Limpo, brutal e eficiente. Ele deu para ela a casa nos Hamptons e um acordo financeiro tão grande que era quase ofensivo. Uma mensagem clara. Obrigado pelo seu tempo. Agora desapareça. Agora ele tinha a Amélia. Tinha o negócio. Tinha a liberdade. Você ouviu, querido? Amelia ronronou, tirando ele dos pensamentos. Estou pensando em Gestad pro Natal. Ou talvez Mystique. Finalmente podemos ser públicos. Propriamente públicos. O que você quiser, amor. Ele se inclinou, o perfume dela preenchendo os sentidos. Baccarat Rouge 540. Era isso que Vitória cheirava. Ele assinou a conta, um valor que teria sufocado um homem comum. E levantou. Ele era o rei dessa cidade. Sentia os olhos do restaurante nele. Uma mistura de inveja e respeito. Virou para sair, a mão nas costas de Amélia. A imagem perfeita de poder. E foi aí que ele viu. Na cabine mais cobiçada do restaurante. A que ele sempre pedia. A que ficava escondida num canto de veludo e dourado. Estava Helena. Não era só ver ela. Era a completa impossibilidade da cena. Julian Thorne congelou. A mão que estava guiando Amélia escorregou do vestido de seda. A respiração travou. Foi uma reação física, como um soco no estômago. O barulho ambiente do Aurélia, o tilintar dos cristais, o murmúrio dos clientes, tudo sumiu. Virou um zumbido agudo nos ouvidos dele. Helena não era a mulher que ele tinha deixado. A mulher que ele tinha deixado estava pálida, tensa, magra. Os olhos grandes com a traição silenciosa dos últimos meses do casamento. Essa Helena brilhava. Ela estava usando um vestido verde esmeralda simples e elegante. O tipo de roupa que grita dinheiro velho. O cabelo escuro puxado para trás, destacando a estrutura perfeita do rosto. Mas foi o corpo dela que prendeu o olhar de Julian. Ela estava grávida. Não tipo, talvez grávida. Muito grávida. A barriga era proeminente, redonda, impossível de esconder sob o tecido macio. Uma onda de raiva possessiva e primitiva lavou Julian. A matemática dele era apertada. 6 meses desde o divórcio. Ela parecia estar com uns 7 meses de gravidez. Eles tinham tentado por anos. Era o grande fracasso não dito do casamento deles. As consultas estéreis, os gráficos, os procedimentos clínicos e frios, a frustração crescente.
Foi uma das rachaduras que ele usou como desculpa para encontrar conforto com Amélia. Ele saiu, e ela engravidou logo depois, mas o choque da gravidez foi imediatamente eclipsado pelo homem sentado ao lado dela. Ela não estava só com um homem, ela estava com Damien Salvatore. Agora, pausa. Se Julian Thorne era dinheiro novo, um titã da indústria que tinha subido na base da garra e das aquisições hostis, Damien Salvatore era dinheiro velho, muito velho. A família Salvatore era dona de metade das empresas de transporte marítimo da Europa, e mais recentemente, Damien tinha direcionado a fortuna da família para Ares Tech, uma empresa de tecnologia de ponta que era a única competidora real das ambições da Thorne Capital. Damien era o sussurro para o grito de Julian. Enquanto o rosto de Julian estava estampado na Forbes, o de Damien raramente aparecia. Ele era reservado, implacável e, por todos os relatos, brilhante. E ele estava olhando para Helena, não como uma aquisição, mas como se ela fosse a única coisa no ambiente. A mão dele descansava gentilmente nas costas dela. Ele riu, um som genuíno e relaxado que Julian nunca tinha ouvido em ambiente de negócios. E Helena riu com ele. Ela riu. Julian, o que foi? A voz de Amélia era uma agulha afiada e irritante. Você parece que viu um fantasma. Vi, Julian conseguiu dizer, a voz grossa. Meu Deus! Amélia sussurrou, seguindo o olhar dele. Os olhos arregalaram, e o rosto bonito se contorceu numa máscara de puro desprezo. É ela? E ela está... Nossa, que brega ficar grávida tão rápido, tão desesperada. Mas Julian não estava ouvindo. Ele estava observando Damien Salvatore se inclinar e afastar uma mecha de cabelo do rosto de Helena. Um gesto de intimidade tão casual e profunda que fez o sangue de Julian ferver. Isso não era só uma ex-mulher seguindo em frente. Isso era uma declaração. Isso era uma aquisição hostil do passado dele. Ele assistiu enquanto Damien fez sinal para a conta, e o dono do restaurante, o famoso Jean-Pierre, correu pessoalmente até a mesa. Ele ajudou uma Helena muito grávida a se levantar, a mão sob o cotovelo dela. Damien era um usurpador, na cabine favorita de Julian, com a mulher de Julian, e Julian pensou com uma certeza fria e aterrorizante que se instalou nos ossos dele, com o filho de Julian. Ele precisava saber. Começou a se mover. Julian, não! Amélia sibilou, agarrando o braço dele. Não vai, você vai parecer um idiota. Ele se soltou. Fica aqui. Atravessou o salão. As mesas por onde passava pareciam sentir a mudança na atmosfera. O ar ficou mais frio. Chegou na cabine exatamente quando Helena e Damien estavam se virando para sair. Helena olhou para cima, e o sorriso que tinha sido reservado para Damien desapareceu. O rosto dela empalideceu, depois se assentou numa máscara de indiferença educada e fria. Era um olhar que ele não via há uma década. Era o olhar que ela dava para estranhos. Julian, ela disse, a voz firme. Não tremeu, e isso mais do que qualquer coisa enfureceu ele. Helena! A voz dele era um sussurro rouco. Ele não conseguia tirar os olhos da barriga dela. O silêncio na cabine era uma coisa viva, grosso, pesado, vibrando com história não dita. Damien Salvatore, ligeiramente mais alto que Julian, não se mexeu, simplesmente se posicionou quase imperceptivelmente entre Julian e Helena. Era um gesto sutil e poderoso de proteção. Os olhos dele, de um cinza claro e inteligente, eram completamente ilegíveis. Julian Thorne, Damien disse. A voz suave, culta, com um leve sotaque europeu que o background de Nova York de Julian instintivamente desconfiava. Damien Salvatore, não acredito que fomos formalmente apresentados, embora eu seja um admirador do seu trabalho no Projeto Odyssey. Era uma abertura perfeita. Reconhecia o poder de Julian, estabelecia o próprio, e sutilmente lembrava Julian de que eles eram de fato rivais. Salvatore! Julian acenou rigidamente, os olhos ainda presos em Helena. Ele se forçou a olhar para o rosto dela. Você está bem. Parece bem. Estou. Helena disse simplesmente. Não havia desculpa na voz dela. Nenhuma justificativa. Amélia, incapaz de ficar de fora, tinha deslizado até atrás de Julian. Helena, faz tanto tempo, estávamos justamente comemorando. Julian fechou o Projeto Odyssey, o negócio inteiro. Não é maravilhoso? O olhar de Helena passou por Amélia. Foi breve, mas devastador. Ela não reconheceu as palavras da mulher mais nova, só a presença dela, com um leve, quase imperceptível aceno de queixo antes de dispensá-la completamente. Amélia ficou vermelha de raiva. Julian não conseguiu se segurar. A pergunta era uma pressão física no peito dele. Você não perdeu tempo, Helena.
Ele gesticulou de forma rude e irritada na direção do estômago dela. A temperatura do ar caiu mais 10 graus. A mão de Damian, que estava nas costas de Helena, agora descansava no braço dela. Helena sustentou o olhar de Julian. Perder tempo era o que a gente fazia antes, Julian. Lembra? Perder anos esperando que você aparecesse. Eu só decidi parar. Então você corre para ele? Julian zombou, apontando para o multibilionário como se ele fosse um faxineiro qualquer. Julian, aqui não é o lugar, Helena disse, a voz baixa e firme. Esse é o meu lugar, Julian retrucou, deixando a voz subir. Uma mesa próxima ficou em silêncio. Essa é a minha cabine, e você está aqui com ele. Ele cuspiu a palavra. Parecendo assim. Parecendo como, Julian? Damian Salvatore falou, a voz ainda assustadoramente calma. Feliz, saudável, amada. Os punhos de Julian se fecharam. Esse é o meu filho. Era uma acusação, não uma pergunta. As palavras pairaram no ar, pesadas e tóxicas. Helena fechou os olhos por um breve segundo. Quando abriu, qualquer traço da antiga versão dela, a mulher que um dia amou esse homem, tinha ido embora. Ela era agora uma estranha, blindada e impenetrável. Não, Julian, ela disse, a voz cortando o silêncio do restaurante. Esse é o meu filho. Você não tem absolutamente nenhum direito sobre nada aqui. Vamos ver sobre isso, Julian ameaçou. Vou colocar meus advogados nisso. Você não vai fazer nada. Damian interrompeu, dando um passo à frente. Agora estava cara a cara com Julian. Você não vai assediar ela. Você não vai ameaçar ela. Essa noite acabou. Você está se constrangendo. Ser informado de que estava se constrangendo por Damian Salvatore, de todas as pessoas no Aurélia, era uma humilhação que Julian nunca tinha experimentado. Ele estava acostumado a ser aquele que dispensava pessoas. Helena, Julian disse, tentando uma abordagem diferente, passando por Damian para apelar diretamente para ela. Helena, olha para mim, a gente tentou por tanto tempo. Isso é nosso. Você não pode simplesmente tirar isso. A risada dela foi curta e amarga. Você deu isso, Julian. Você deu a gente. Ela olhou para Amélia. Por isso, você assinou os papéis. Você abriu mão dos seus direitos sobre o nosso casamento. Você não pode ficar aqui na sua vida nova e reivindicar a minha antiga. Ela se virou para Damian. Amor, estou cansada. Podemos ir para casa, por favor? A palavra foi outra facada. Damian colocou a mão nas costas dela. Claro. Ele passou por Julian sem outro olhar. Não precisava. Ele já tinha vencido. Julian ficou congelado enquanto assistia eles saírem. Ele assistiu Damian Salvatore guiar cuidadosamente sua ex-mulher muito grávida para fora do restaurante, a mão possessiva e protetoramente nela. Ele viu o restaurante inteiro observando ele. Tinha entrado no Aurélia como um rei. Estava saindo como um bobo da corte. A voz de Amélia estava tímida agora. A gente ainda vai... Ele se virou para ela, o rosto uma máscara de trovão. Ele a viu, realmente viu, pela primeira vez. Ela não era um prêmio. Era uma responsabilidade. Era a coisa barata e brilhante pela qual ele tinha trocado sua dinastia. Pega o carro, ele rosnou. Nem uma palavra. Ele estava errado sobre uma coisa. Isso não tinha acabado. Isso era guerra. As 72 horas seguintes na vida de Julian Thorne foram um borrão de fúria fria e obsessão metódica. Ele não foi ao escritório. Se trancou na cobertura, uma caixa de vidro estéril com vista para o Central Park, e fechou o mundo. Fechou Amélia, que ele mandou de volta para o apartamento dela num SUV preto com um seco. Preciso pensar. Fechou sua diretoria, seus sócios e as ligações de parabéns sobre o Projeto Odyssey. O Projeto Odyssey parecia cinzas na boca dele. Ele fez uma ligação para um homem chamado Sr. Flint. Sr. Flint não tinha escritório, não tinha site. Era um resolvedor de problemas, um fantasma especializado em inteligência corporativa e pessoal de alto risco. Era exorbitantemente caro e valia cada centavo. Preciso de tudo. Julian latiu no telefone seguro, andando de um lado para o outro na vasta sala vazia. Damian Salvatore e Helena Reis. Esse é o nome de solteira dela. Quando se conheceram, onde moram, onde dormem, o que comem. Quero saber que marca de pasta de dente ela usa. E a gravidez? A voz rouca de Flint perguntou. Tudo, a linha do tempo. Entendido, terei isso ontem. Enquanto Flint trabalhava, Julian bebia. Bebeu uísque de 18 anos e encarou a única foto de Helena que ele nunca se deu ao trabalho de jogar fora. Era do Met Gala 3 anos atrás. Ela estava num Oscar de La Renta sob medida, sorrindo para ele.
Ele tinha ficado entediado naquela noite. Estava mandando mensagem para uma modelo em Los Angeles por baixo da mesa. Agora a memória o deixava enjoado, não de culpa, mas de uma sensação profunda e corrosiva de ter sido superado. Ele tinha descartado uma rainha acreditando que ela era um peão. Flint entregou o pacote 48 horas depois. Não um e-mail. Um simples envelope pardo sem marcação, entregue por um mensageiro licenciado no elevador de serviço privado dele. Julian rasgou o envelope. Estava tudo lá. Fotografias, linhas do tempo, extratos bancários. Assunto: Helena Reis. Divórcio finalizado em 14 de junho. Conheceu o assunto: Damian Salvatore. Local: Gala Save the Children. Data: 28 de junho. 2 semanas depois do divórcio. O estômago de Julian se contraiu. Ela nem tinha esperado. Ou Salvatore estava esperando por ela. Linha do tempo. Julho. Helena Reis e Damian Salvatore fotografados na Sardenha no iate dele, o Astria. Agosto. Helena Reis se muda da propriedade dos Hamptons, vendida, e vai para o apartamento privado de Salvatore no 15 Central Park West. 1º de setembro. Consulta no obstetra detectada. Doutora Aramus no Mount Sinai. Flint era bom. Data prevista do parto: final de março, início de abril. Julian fez a conta. Contou para trás nos dedos. Seu cérebro bilionário de repente reduzido à aritmética básica. Se ela ia dar à luz no final de março, ela concebeu em julho, depois do divórcio, depois de conhecer Salvatore. O alívio que varreu ele foi tão profundo que o deixou tonto. Não era dele. A humilhação, a raiva, tudo evaporou. Não era dele. Era de Salvatore. Ela só tinha ficado desesperada. Como Amélia disse, tinha pulado de um bilionário para o outro. Ele estava livre. A obsessão tinha sido por nada. Ele era Julian Thorne. Tinha o projeto Odyssey. Tinha Amélia. Tinha vencido. Serviu outro uísque, esse comemorativo. Riu. Estava prestes a ligar para Amélia para reservar de Stad. Aí ele viu o segundo envelope mais fino no fundo do pacote. Assunto: Aris Tech Salvatore e o projeto Odyssey. Julian franziu a testa. Tinha pedido informações pessoais. Por que Flint estava incluindo negócios? Abriu. Continha um documento, um memorando interno vazado e pesadamente editado da divisão de P&D da Aris Tech. Era um relatório de progresso sobre uma nova tecnologia proprietária de bateria. Uma célula de hidrogênio de estado sólido. Julian leu. O sangue gelou. Leu de novo. A tecnologia descrita nesse memorando era impossível. Estava pelo menos 5 anos à frente de qualquer coisa no mercado. Era a chave para fazer o projeto Odyssey não só lucrativo, mas uma verdadeira utilidade global. A proposta vencedora da Thorne Capital para o projeto Odyssey era baseada em tecnologia existente de íon-lítio, estável, mas ineficiente. A Aris Tech de Damian Salvatore tinha perdido a licitação. Os analistas disseram que foi porque a proposta deles era especulativa demais. Julian olhou para o memorando. Olhou para a data nele. 10 de junho. 4 dias antes do divórcio ser finalizado. Salvatore não tinha perdido a licitação. Ele tinha jogado fora. Ele tinha deixado Julian vencer o contrato massivo de infraestrutura de bilhões de dólares. Sabia que Julian ficaria super alavancado, que estaria usando tecnologia da geração passada. E Damian Salvatore estava sentado na próxima geração. Uma vez que Julian construísse toda a infraestrutura, a rede, as linhas, os conversores, Damian chegaria de surpresa, anunciaria sua bateria revolucionária e tornaria todo o projeto bilionário de Julian obsoleto antes do primeiro quilowatt de energia ser vendido. Ele não seria só um competidor, seria o único fornecedor do componente que importava. Julian estaria segurando bilhões em dívida numa rede de fios inúteis, e Damian Salvatore seria dono da fonte de energia. Era uma execução corporativa, e era brilhante. O mundo de Julian inclinou. Isso não era sobre uma mulher. Isso não era um romance, isso era um golpe longo. Helena, o encontro dela com Damian, a gravidez. Era tudo uma distração, uma operação psicológica. Salvatore não tinha só roubado a mulher dele, estava usando ela como arma para nublar o julgamento dele enquanto roubava a empresa dele. Mas aí, um pensamento mais sombrio. Ele olhou de volta para o primeiro relatório. Gala em 28 de junho, consulta no obstetra em setembro, estimando concepção em julho. Espera. A mente de Julian voltou no tempo, os últimos meses do casamento deles, as clínicas de FIV estéreis, a natureza fria e impessoal de tudo, as amostras que eles exigiam. A última vez que ele tinha dado uma amostra, a última esperançosa,
antes de conhecer Amélia. Tinha sido na primeira semana de junho, logo antes de ele dizer para os advogados finalizarem o divórcio. Ele tinha esquecido. Ele tinha dito para Helena resolver. Pegou o telefone seguro, as mãos tremendo. Discou para Flint. Flint, a clínica de FIV. Um lugar chamado Genesis. Preciso saber o que aconteceu com o nosso arquivo. Já verifiquei, Flint disse. Essa é a parte que você não vai gostar. Me conta. O arquivo está ativo. A última retirada foi feita em 30 de junho. Julian parou de respirar. 14 de junho. Divórcio finalizado. 28 de junho, Helena conhece Damian Salvatore. 30 de junho, Helena vai à clínica de FIV sozinha. A amostra usada... Julian engasgou. A amostra é sua, Sr. Thorne, Flint disse. Registrada, catalogada e assinada pela Sra. Reis. É 100% seu filho biológico. O copo de uísque escorregou dos dedos dele e despedaçou no piso de mármore italiano. Era filho dele. Ela tinha concebido depois do divórcio, com o esperma dele, enquanto estava com Damian Salvatore. Salvatore não estava só roubando a empresa dele. Estava deixando seu rival criar seu herdeiro biológico. Estava roubando o legado de Julian. Isso não era mais negócios, isso era aniquilação. Julian Thorne não ficava só com raiva. Ele transformava em arma. A revelação mudou o tabuleiro inteiro. O choque e a raiva se solidificaram num ponto de estratégia duro como diamante. Ele não era um homem lamentando um amor perdido. Era um rei defendendo sua linhagem. O filho, seu herdeiro, estava sendo mantido no acampamento inimigo. Isso era uma missão de resgate. Não foi para os advogados. Ainda não. Isso não era uma batalha legal. Era psicológica. Ele precisava atacar a fundação da nova vida deles. Precisava lembrar Helena de quem ela era e o que ela tinha roubado. Ele a encontrou. O relatório de Flint tinha sido detalhado. 15 Central Park West, a fortaleza de Damian Salvatore. Julian não ligou. Simplesmente apareceu. O porteiro, um homem de colete que parecia capaz de parar um touro, tentou bloqueá-lo. Sr. Thorne, sinto muito, senhor, mas o Sr. Salvatore não está. Estou aqui para ver Helena, Julian disse, passando por ele com o ombro. O porteiro se moveu para pará-lo, mas os olhos de Julian eram assassinos. Encosta em mim e eu compro esse prédio até o meio-dia só para te demitir. Liga para cima. Diz que Julian Thorne está no saguão dela. O homem empalideceu e fez a ligação. Um momento depois, o elevador tocou, as portas se abrindo diretamente para o saguão. Estava esperando por ele. Ele estava sendo permitido entrar. O elevador abriu diretamente numa cobertura espaçosa de 500 metros quadrados. Não era o estilo de Julian. O dele era cromado e vidro. Esse era aconchegante. Estantes do chão ao teto, uma lareira que estava realmente acesa, um cheiro de madeira antiga e algo assando. Parecia um lar. Ele odiou. Helena estava de pé, perto das janelas enormes com vista para o parque. Estava usando um chale simples de cachemir, e vendo ela na luz, estava ainda mais radiante do que tinha estado no Aurélia. Ela estava sozinha. Você está invadindo, Julian, ela disse, sem se virar. Você é uma ladra, ele retrucou, a voz ecoando na sala vasta. Ela se virou lentamente. O rosto estava calmo. Você vai ter que ser mais específico. Você me acusou de muitas coisas, desperdiçar seu tempo, não ser ambiciosa o suficiente, ser chata, ladra é novo. O bebê? Ele caminhou até o centro da sala. O filho, meu filho. A mão de Helena foi pro estômago, um gesto protetor tão antigo quanto o tempo. Você abriu mão do direito de chamar ele assim. Eu não abri mão de nada. Você me usou. Você me usou. Depois do divórcio, você foi na Gênesis. Você pegou o que era meu. O que era nosso, ela corrigiu, a voz subindo pela primeira vez. O que a gente fez? O que eu deveria fazer? O quê? Só jogar fora porque você encontrou um objeto mais novo e mais brilhante? Você me disse para resolver, Julian. Então eu resolvi. Essa criança era a única parte do nosso casamento que não era mentira. E isso aqui? Julian zombou, gesticulando pelo cômodo opulento. E Salvatore, ele é mentira também? Ou ele é só um substituto conveniente, uma babá rica? Ele é um homem melhor do que você jamais será, ela disse, a voz baixando com um veneno silencioso. Ele é um homem que apareceu. Ele é um homem que ficou comigo durante o enjoo matinal, que segurou minha mão durante a amniocentese. Ele é um homem que lê para esse bebê toda noite. Ele é, de todas as formas que importam, o pai dessa criança. Pai? Julian riu, um som áspero e latido. Biologia, Helena. Isso é tudo que importa. Legado. Sangue.
Essa criança é um Thorne, e nenhum Salvatore vai criar ele. Estou entrando com pedido de guarda. Guarda total. O rosto de Helena ficou branco. Você não faria isso. Me observa. Vou arrastar você e ele por todos os tribunais desse estado. Vou provar que você é uma mãe inadequada. Vou provar que você é cúmplice de um criminoso corporativo. Criminoso corporativo? Ela zombou. Você está delirando. Estou? Julian estava em alta agora. Estava vencendo. O projeto Odyssey, a bateria de estado sólido, Aristech. Ele armou um golpe longo e usou você como prêmio dele. Você acha que ele te ama? Ele está usando você para chegar em mim. E você foi burra o suficiente para cair nisso. Ele viu a fagulha de dúvida nos olhos dela. Tinha acertado um nervo. Se aproximou mais. Ele está usando você, Helena. Ele me deixou vencer o Odyssey para poder me falir com a nova tecnologia dele. E ele está usando meu filho como o golpe psicológico final. E você, Julian? A voz veio de trás dele. Você é um criminoso. Julian se virou. Damian Salvatore tinha entrado sem fazer barulho no cômodo por outra porta. Ele estava segurando uma pasta de couro. O rosto dele estava frio como mármore. Caminhou direto até um decanter, serviu um copo d'água e entregou para Helena. Aqui, querida, senta. Só depois de Helena estar sentada que Damian se virou para Julian.